Natação Criativa, estamos ao vivo para mais uma entrevista, só que hoje um pouco diferente. Eu serei entrevistado por Nai Rosa, da B-Moving, falando sobre o splash da criatividade, explorando a criatividade na natação infantil, dos 3 aos 6 anos de idade. Vou te mostrar como você ser criativo no dia a dia. Todos podem ser criativos, como desbloquear a sua criatividade aí, se você acha que você não é criativo. Boa noite, G. Ferrer. Quero agradecer muito a sua presença. E hoje tem uma condição especial. Tirando foto da live, você vai conseguir participar do nosso primeiro encontro mineiro de natação com um benefício exclusivo. Tô aceitando a gente. Então hoje um desconto, basta tirar uma foto, marcar B-Movie, marcar natação criativa. Nai Rosa, muito boa noite. Eu já estava contando que quem tirar foto já vai ganhar benefício. Já conta aí que você chegou, se quiser eu conto, que tem desconto. Exatamente. Boa noite, pessoal. Estamos indo aí para a nossa quarta live com o nosso quarto palestrante desse encontro mineiro de natação. E nós temos desconto, né? Todas as lives nós estamos fazendo desconto. Semana que vem tem virada de lote de novo. Mas para quem assistir essa live, tirar foto, mandar para o nosso suporte de vendas, nós estamos no segundo lote. Então, vai valer o valor do primeiro lote, tá bom? Durante 24 horas. Então, de 8h30 de hoje até 8h30 de amanhã, tá bom? Eu já estou mandando o meu aviãozinho aqui, todo mundo manda, tem um aviãozinho aqui embaixo, manda para todo mundo que eu quero passar de 50 pessoas hoje, eu quero bater o recorde que eu sou competitivo. Eita, peleja, tô mandando, vambora. Então, nós estamos aí, né, com o Renato. Nós vamos falar sobre essa criatividade na natação infantil com crianças de 3 a 6 anos. Que é moleza, né, Renato? De 3 a 6 anos é moleza. Ou não, né? Ou não, é o que a gente vê por aí. Mas eu queria primeiro, antes da gente começar a falar, né, dar essa oportunidade de você explicar para nós aí, né, principalmente para a minha audiência, quem é o Renato, falar um pouquinho sobre a sua trajetória até chegar nessa explosão que é a natação criativa, né? Falar de mim não é fácil, é bem difícil, né? Então vou tentar resumir, senão a gente vai ficar aqui a noite inteira falando. Eu comecei, eu fiz técnico de informática, fui para ciência da computação, depois fui para o exército, e aí eu caio no mundo da educação física. Na minha primeiro dia de aula, eu tenho o prazer de ter aula com o Alberto Claro e o William Oriza de Lima, e eu falo, eu quero trabalhar com esses dois são demais. E eu, depois de 2 anos, começo a trabalhar na empresa deles, começo como estagiário, como professor, auxiliar de coordenação, e aí eu começo a tomar outros ares, vou para o Esporte Clube Pinheiros, onde passei uma década, 10 anos, e o Alberto me convida depois para ser sócio dele. E isso é um prazer para mim. Então, imagina que ele formou mais de 15 mil alunos. E eu fui o escolhido para ser sócio do professor Alberto Uma Claro, quem eu aprendo honra, né? diariamente. Eu converso com ele de 2 a 3 vezes por dia, então um aprendizado magnífico. Acompanho o dia a dia dele, como a cabeça dele funciona. E sem contar que foi o meu padrinho, né? Abrindo as portas para mim, para o mundo da natação. Hoje ministro aulas em 6 faculdades. Estou criando, isso ninguém sabe, eu vou estar noticiando em primeira mão, um curso de pós-graduação, sou coordenador pedagógico do curso de pós-graduação, porque eu percebo que algumas instituições, se não podemos dizer a maioria, os cursos de pós-graduação são voltados para o alto rendimento, para o treinamento, e 80% do nosso público é a natação infantil, que é o que a gente vai conversar aqui. E eu estou querendo criar uma formação específica para natação, iniciação e aperfeiçoamento. Aí a gente vai desde os bebês até o adulto. Interessante, né? Isso é sentir realmente o mercado, né? Que a gente sempre está falando aí. Que às vezes, né, as instituições de ensino deixam a desejar
preparando esse profissional, né, para o mercado de trabalho. Então, é uma sacada fantástica, é isso que a gente precisa, né? De pegar aí essa parte que é o que a gente vive no dia a dia, né? É a nossa maioria. E aí, voltando então para essa explosão da criatividade, como que surgiu a natação criativa? Qual que foi, assim, o insight que você falou assim, vou lançar para o mundo, porque é para o mundo, né? Essa ideia de estimular os profissionais da área da natação a ter mais criatividade dentro das aulas. Como é que foi isso? Como é que surgiu? Primeiramente, surgiu de um incômodo que eu comecei a ter ministrando aulas de natação. Eu comecei a perceber que as crianças vinham para as aulas de natação e tinha aquela famosa pergunta, que não sei se você ouviu, mas que dói a alma. Tio, já acabou a aula? Tio, que hora que vai acabar a aula? E aí os pais também vindo conversar com você. Ó, foi um parto trazer ele para natação hoje. Ele não queria vir para aula de natação. Foi difícil trazer ele e isso me incomodava, porque imagina você, não sei se tem sobrinho, tem algum parente, tem alguma criança. Se a gente fala para a criança, vamos para a piscina, ela vai ser uma felicidade. A criança adora ir para a piscina. A piscina é sinônimo de ludicidade, de alegria. E eu falava, mas por que tem criança que não gosta de vir para aula de natação? Se a piscina é tão gostosa, as crianças amam piscina. O que está de errado? E aí eu comecei a perceber que a gente tem um método de ensino de 2 séculos atrás, o professor é do século passado e a criança é desse século. E as coisas não estavam dando certo, as linguagens estavam diferentes. Eu não estava entregando o que o aluno estava querendo receber. Eu entregava totalmente diferente. Então, imagina que eu vou numa concessionária comprar um carro. E aí eu vou lá e compro um Corolla, que é um carro bom. Aí quando eu vou pegar a chave, o rapaz me entrega a chave de uma Ferrari. E eu falo, não, mas eu comprei um Corolla. Não, mas a Ferrari é melhor. A Ferrari de 0 a 100 é de tantos segundos, tem banco de couro, automático, ele vai te dar status, todo mundo quer uma Ferrari. Eu falo, não, mas eu comprei um Corolla, não quero. Não, mas a Ferrari é melhor e o vendedor tentando me convencer que a Ferrari é melhor. Mas eu falo, imagina o valor para eu colocar gasolina nessa Ferrari, para eu pagar um seguro, onde eu vou estacionar essa Ferrari, que é a mesma coisa que acontecia na minha aula de natação. O pai vinha pedindo uma coisa, o pai vinha pedindo segurança aquática, a criança vinha pedindo que ela queria brincar nas aulas de natação e eu ficava entregando crawl, costas, peito e borboleta. E aí o pai falava, não, mas eu quero ter segurança, ela consegue nadar no final de semana, ela já tem independência. Eu falei, não, mas ela tem que nadar crawl, da virada olímpica, é muito melhor. Ela já vai ter condicionamento. E eu percebi que eu estava falando a linguagem diferente do cliente. O cliente queria uma coisa e eu estava entregando outra. Aí eu começo a trabalhar jogos, brincadeiras, faz de conta, recreação, fantoches, diversas coisas que hoje eu tenho aqui, né? Então, para a gente estimular a respiração da criança, por exemplo, tem um canudo aqui que a gente enche aqui para ele ter Olha essa que noção legal, da gente. respiração. Então, eu comecei a trazer coisas no mundo dessa criança, né? Então, eu comecei a trazer fantoches para elas, para me comunicar com elas. Eu tenho aqui o nosso jacaré aqui que conversa com a criança, que entra no mundo da infantil. E eu comecei a entrar no mundo dessa criança. Eu comecei a perceber o que esse pai quer. E aí eu começo a criar várias atividades. Uma delas é a aula historiada, que você presenciou em São Luís do Maranhão com o Mago, Muito e legal. fez mega sucesso. Você não pegou Mago? Pegou, Peguei, né? muito legal, adorei. 2, 3 horas, todo mundo engajado. Como que você retém um público, né? Tinha quantas pessoas? Umas 50? Era. E, E todo mundo engajado por mais de 2 horas, né? Então, assim, você usadas e todo mundo fazendo atividade, né? Que era o objetivo. e é esse trabalho que visava a retenção na época de frio ou na época de chuva, para esse aluno não sair das aulas de natação. E a gente criou isso, eu e outros professores, dentro de um clube, e começou a dar certo essa aula historiada, até que depois que eu saio do clube, todo ano acontece nesse clube há mais de 15 anos, foram mais de 15 edições de aula historiada, eis que eu recebo um convite para ministrar um curso sobre aula historiada. No meu primeiro curso, o recorde da empresa que me contrata era 42 pessoas, no meu primeiro curso eu já coloco 63 pessoas. Aí um palestrante que ninguém conhecia, que não era visto no mercado, aparece aí já estourando
E aí eu crio um grupo no Facebook que era para eu ter o termômetro do meu curso. Então eu combinava com eles que pelo menos uma coisa eles tinham que colocar em prática dentro do grupo do Facebook. E os professores compraram a ideia, começavam a fazer atividade, postavam, e começou a entrar professores que não faziam curso comigo, curiosos dessas novas atividades, dessas coisas malucas que eu vou criando. E esse grupo começou a crescer, 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 crescer. Eis que o Facebook me acha, começa a me patrocinar, eu vou para outdoor, vou para programa de TV, e aí eu tenho que criar um produto que antes chamava Criatividade e Inovação na Natação. Aí eu falo, não, eu tenho que fazer um nome que pega, eu tenho que criar um logo, e aí eu começo a criar um produto que vira natação criativa para formação de professores e ensinar o que eu estava fazendo e que estava dando certo. Muito legal, muito interessante, né? E quando você falou, por exemplo, de ensinar crianças, né? Vamos pensar nesse público infantil de 3, né? 3, 4 anos, crawl, costas, porque a gente fica muito nisso, né? Ah, qual que é o objetivo final? O pai me contrata para o filho nadar, né? E aí, qual que é o objetivo? Ele tem que sair nadando crawl, costas, peito, borboleta, né? Os estilos. E você ficar focado nisso, ensinando técnica, que é repetição, porque ensinar uma técnica, um novo aprendizado, né? A gente precisa de repetição. Né? A neurociência está aí para nos explicar isso, que a gente precisa. Mas se a gente não coloca a ludicidade, a criatividade, né? Os jogos, a gente não consegue atingir o público que é infantil. Né? A gente tem que pensar que a gente está trabalhando com crianças, né? E que a criança, o universo dela está em volta do infantil. Então é uma sacada muito legal de trazer esses brinquedos. Eu também coloquei alguns aqui, né? Desde um que a gente pode confeccionar plastificado, né? Desde os tradicionais, que são os tradicionais que vende, né? Nas lojas, né? De natação, próprios para natação, né? Que é aquele tesouro que afunda. E aí a gente vai para os emborrachados, né? Bolinha, os bichinhos de banho, que a gente tem que tomar cuidado com a sujeira, né? De deixar o mais limpo possível. E diversos outros materiais, né? Que depois a gente pode falar um pouquinho mais. E aí, voltando, então, para essa criatividade, né? Qual seria, assim, a maior importância de ter uma natação criativa? Que aí eu vou linkar com o que você falou. Você falou que a natação ela é repetição. Sim, a natação ela é repetição. Eu tenho que fazer repetição, porque o aprendizado a natação exige a coordenação motora. E a coordenação motora ela é treinável e eu tenho que repetir, repetir, repetir. Só que por que não repetir de uma forma mais prazerosa? Como não repetir trazendo um jogo? Eu tenho um exemplo aqui que eu utilizei hoje até na minha aula, tá fresquinho. Eu estou tirando aqui do saco. E aqui, esse porco, por exemplo. Eu tiro as peças do porco aqui, eu vou desmontando o porco e eu coloco num lado de uma borda. E na outra borda eu deixo a confecção aqui. Então ele vai, pega um pedaço do porco e ele tem que vir e montar. Vai lá, pega outro pedaço, vem e monta. Ele fez a repetição, só que para a criança, ela está fazendo a concentração no material, na brincadeira. E ela não está percebendo que ela está indo e voltando. E os estudos já mostram que no jogo e na brincadeira a criança se esforça muito mais do que fora do jogo. Ela vai além do que ela pode, porque ela se envolve na brincadeira, ela entra no mundo da imaginação. E aí eu faço toda a parte técnica, então eu não fujo da parte técnica, eu também faço o trabalho técnico da natação, só que através de jogos, através de brincadeiras. Eu tenho aqui um outro, por exemplo, que é super simples de fazer, que são cards, que eles são pedaços de história. O aluno vai de um lado, ele pega um card, que aqui a gente tem a pipoca, aqui pipoca na panela, aqui só o milho, aqui colocando milho. E ele tem que ir lá e criar, trazer e criar a história. Ou eu posso fazer um jogo da memória, e ele tem que achar as peças parecidas. Então, sempre tem algo envolvido, só que eu tenho que pensar o quê? Eu sou professor de natação, como você falou, o objetivo final é o crawl, costas, peito e borboleta. Qual é o objetivo da aula hoje? É a virada olímpica? Então, eu comecei a aula, ensinei a virada olímpica. Se eu utilizei os jogos, nossa, magnífico. Aula de ouro. Aí você passou do patamar ali, está no patamar acima.
Aí eu saio da aula, aí eu penso, o aluno aprendeu a virada olímpica? Ele evoluiu na virada olímpica? Se ele evoluiu, puta, show, sua aula foi show. Você fez o aprendizado e ainda conseguiu utilizar os jogos. Ah, mas se você sair da aula, não, puta, ele não melhorou, ele não aprendeu, e aí a aula virou recreação. Nada contra a recreação, recreação não é errado, só que não é o objetivo da aula. O objetivo da aula é o aprendizado. A recreação é um outro momento. Você pode ter momentos de recreação na sua aula, mas a grande parte da sua aula é o aprendizado. Então, o pai leva para o aprendizado, seja de segurança aquática, seja aprendizado dos nados, seja habilidade motora, seja às vezes por sociabilização, seja às vezes por resiliência, ou às vezes para ele poder ter resolução de problema, passar do limite, ele entender disciplina. A gente tem outros objetivos na natação, além do crawl, costas, peito e borboleta. Esse tema que você abordou agora, a Renata Rodrigues tem uma fala muito legal de natação, né? Que gente, nós damos aulas de natação, né? Se o pai te contratou e se você vende a aula de natação, a gente tem que entender que nós damos aula de natação. Você pode dar outras coisas, você pode fazer a estimulação psicomotora aquática, você pode fazer uma recreação aquática, mas a partir do momento que você que você vende a natação, você deve entregar as aulas de natação. O que a gente está querendo dizer aqui é de como nós vamos entregar, né? E é muito legal diferenciar uma aula de recreação de uma aula introduzindo a ludicidade no objetivo que a gente quer, né? No objetivo proposto. E aí que entra, né? A questão do professor de procurar ajuda, de participar dos cursos, né? Que a gente começa a aumentar o nosso repertório de atividades, da gente quebrar a cabeça mesmo, da gente mudar o nosso olhar. E aí tem uma pergunta aqui do Janilson, que ele falou assim, para quem está começando, dicas por onde começar a treinar essa criatividade, né? E eu já lanço mais uma pergunta. A criatividade, ela é treinável? Ela é treinada? Então, vamos lá. Antes de entrar nisso, tem uma frase aqui da Nívia Natação, que legal, dá muito certo mesmo há 30 anos trabalhando dessa forma. A Nívia Natação já participou de diversos cursos de natação criativa, o último foi em Volta Redonda, ela sempre está levando a equipe dela, e o que ela estava há 30 anos fazendo esse trabalho, comprou a ideia, executa e dá certo. E a criatividade, ela sim é treinável. Muita gente acha que não é criativo. E também tem a Dani Prado, Swing Fitness, falou que também há 30 anos trabalha dessa forma, inclusive com aula historiada. E, então, ela é treinável. Que quando a gente entra numa atividade, a gente já quer ser o melhor. Então, o que é isso? Ah, eu vou começar a jogar futebol, eu quero ser o Neymar. Ah, eu vou começar a ser pintura, eu quero ser o Monet. Não, você tem passos, você tem evoluções. Então, você não vai ser o criativo igual o Renato de primeira. Eu lá atrás não era criativo assim. Então, você tem etapas, processos, aprendizado, você vai aprendendo aos poucos. Então, você tem que entender. E tem uma grande dificuldade que a gente nasce criativo. Então, você que dá aula para criança sabe. Eu trago ali um prato, esse prato vira boné, esse prato vira volante, esse prato vira tambor. Só que com o tempo, os pais, os professores, os adultos em volta vão podando essa criatividade da criança. Quem nunca viu a criança pegar uma panela e o pai, sai daí, menino, isso não é brinquedo, não, vai brincar com seus brinquedos. E a gente fica podando a criatividade dessa criança. A criança faz uma casa diferente. Não, casa não é assim. Casa tem que ser assim, com telhado, com não sei o que. A gente vai podando a criatividade dessa criança. E aí, quando a gente vira adulto, as empresas solicitam que a gente seja criativo. Então, você é criativo, deixa de ser criativo, depois tem que ser criativo de novo. Aí você fala, não, não sou criativo. Todo mundo falou que eu não podia ser criativo, eu não sou criativo. Você que já trabalhou em empresa sabe, eu vou chegar com uma ideia nova numa empresa, a primeira coisa, não, para com isso, para que fazer diferente? A gente já fez isso, e vai dar trabalho. A criatividade não é bem aceita. Então as pessoas já falam que não são criativas, aí já sai do jogo. É muito mais fácil. Para você não ser criativo, basta falar que você não é. Para você ser criativo, não basta você falar, eu sou criativo. A criatividade tem processos, tem passos. Ele é um método, então você tem que estudar a criatividade. E o Janilson que falou aí, por onde começar? Primeiro, repertório. A pessoa só é criativa se ela tiver repertório. Se eu fico sempre no mesmo padrão, sempre na mesma coisa, eu sempre vou ter a mesma resposta. Eu preciso abrir a minha mente.
Amanhã eu estou indo num evento de gamers, de jogos de videogame. Não tem nada a ver com a natação? Tem. Eu vou trazer alguma coisa do games e eu vou trazer para dentro da piscina. Então eu vou aumentar o meu repertório. O que está tendo lá na outra área que eu posso trazer para cá? Eu estou organizando um curso sobre objeções na natação. Quais são as maiores objeções dos pais na hora que a gente vai vender a nossa aula de personal? Só que eu fui estudar com nutricionista. Eu fiz diversos cursos com nutricionistas, como eles vendem a consulta deles e quais são as objeções dos clientes. Tem a ver? É semelhante, é a área da saúde. Então, eu vou em outras áreas e vou agregando e tentando adaptar. A minha especialização foi na área de administração de empresa na GV. Então, eu fui estudar administração fora do esporte e depois eu trouxe para o esporte. Então, eu abro a minha cabeça. Falam que todo aprendizado ele tem que ser em T. Aqui na vertical é o seu aprendizado estudioso da sua área, que você se concentra na sua área. A outra base do T horizontal é a diversificação, que você busca em outras áreas, como eu falei, a recreação, palhaço, teatro, fantoche, faz de conta, aula historiada, aula contada. Então você tem que ter essa visão em outras áreas. Ah, às vezes eu vou pegar uma capricho, vou ler alguma coisa que eu vou trazer para a natação. Na minha aula de ontem, com adolescente, eu fiz 10 perguntas sobre uma série que os adolescentes assistiam, e eu tinha dois exercícios. Se ele acertasse a pergunta da série, ele escolhia. Se ele não acertasse, eu escolhia. E foi a Isso é brincadeira. um Então, jogo, né? Vira um eu trouxe jogo. série que eles curtem, que os jovens adoram, e trouxe para dentro da piscina. E essa foi uma forma aí de a gente fazer. E aí a Nívia falou, tudo isso dá trabalho, não é tão simples. O mais importante é amar como nós, o que faz como nós, como você. E ela ainda falou embaixo, a minha equipe amou o curso do Renato. Minas Gerais vai amar também. Isso. Ô, Rê, uma coisa que você falou interessante aí, que é uma dica que também a gente pode dar para quem está começando, é justamente lá com o seu aluno, de saber a idade que ele está e saber qual que é o interesse de acordo com cada idade, né? E com isso você traz o interesse que ele tem fora da água para dentro da água, né? O alcance, o objetivo, o êxito, né, dessa aula vai ser muito maior do que você trazer algo que não tá no universo dele, né? Um jogo, um game, a música, né? A boneca, os super-heróis, né? Eu tô aqui, deixa eu mostrar também, que são os EVAs da Elaine, né? De Goiânia, maravilhosa. Então, assim, jogo da memória com super-heróis. Então, tem a fase dos super-heróis, né? Se a gente traz isso, olha, é o Batman, vamos montar o Batman. É um quebra-cabeça, né? Que a gente faz. Você pode colocar um de um lado, o outro do outro, e a gente fazer o pareamento desse super-herói, porque eles conhecem, eles estão apaixonados com esse super-herói, né? Já faz parte do cotidiano da vida deles. Então, a aula, ela fica muito mais motivante, né? Para os alunos, assim. Então, é começar por aí. Eu acho que a gente tem que começar por aí. A despertar, assim, o que eu posso trazer para despertar o interesse do meu aluno, né? De acordo com aquela idade, de acordo com aquela turma, e por aí vai, né? E hoje a gente também conta, né, com a ajuda das redes sociais. Então, assim, folhear o Instagram de alguém, a gente aprende muito, né? O Renato tá colocando aí sempre várias atividades que a gente pode ir fazendo. Eu tenho uma pasta no Pinterest, né? Com ideias de atividades, então você vai folheando e por aí vai, né? Assistir uma aula do outro. Gente, como é importante assistir a aula do seu colega. Então, assim, a gente, por exemplo, que tá de personal, né? Nos condomínios, chegou mais cedo, levou um bolo, senta, né? Senta ali e vê o que o outro tá fazendo, dali você já desperta, o outro já fez um jeito, né? E aí você vai criando e aumentando esse repertório. E é com o tempo mesmo, né? Eu acho que é isso. Aos pouquinhos, você vai se tornando um grande professor criativo, né? E aí, quer falar mais alguma coisa, Rei? Você falou um pouquinho que é um tema justamente que eu vou abordar no curso lá de falar São Luís, de Belo Horizonte. Porque o jogo, ele funciona para todo mundo. Eu consigo utilizar o mesmo jogo
para várias faixas etárias. Que nem o jogo da memória eu consigo utilizar para várias faixas etárias. Só que eu preciso saber qual é a característica de cada faixa etária, o que se espera de cada faixa etária para eu adaptar esse jogo. É que nem eu vou dar um exercício de natação. O que é esperado para cada criança na parte motora, os marcos motores, para eu poder entregar aquele exercício? Ah, eu vou ensinar peito para uma criança de 5 anos? Não. Eu vou ensinar crawl para uma criança de 2 anos? Não. Entre aspas, ela não está preparada ainda para receber. E é a mesma coisa com o jogo. Se eu for com um jogo muito evoluído para uma criança pequena, ela vai desmotivar, ela não vai entender o jogo, ela vai dispersar. Se eu for com um jogo muito simples ou muito infantilizado para uma criança maior, ela vai desmotivar. E aí eu vou entregar chave de ouro nesse curso, explicando que jogo você tem que entregar para cada faixa etária. E aí eu vou indo bem simples aqui, né? Então, para a gente poder falar que nem uma criança de 3 a 6 anos, ela tem postura egocêntrica. Então, é difícil fazer ela ficar dividindo o material. Eu não vou chegar para uma criança de 3 anos e ficar pedindo o jogo que eles façam em conjunto. Porque vai começar a dar confusão. Ela aprende por imitação. Então, eu tenho que fazer jogos que visam a imitação. Ah, eu não posso fazer uma atividade que demora muito tempo a explicação, porque o nível de atenção dessa criança de 3 a 6 anos é pequeno, então eu tenho que mudar constantemente o jogo, a brincadeira. Eu não posso falar muitas regras. A criança compreende regra, mas ela não vai conseguir segui-las. E assim por diante. Aí eu vou falar com criança de 3 anos, criança de 7 anos, criança de 10 anos. Qual característica essa criança tem e como você consegue criar um jogo para cada característica dessa criança, que é um dos temas aí que a gente vai levar para Belo Horizonte, que se você não tem a base, você não sabe o que ela está preparada, você acaba entregando os jogos diferentes. Por exemplo, para criança de 3 a 6 anos, eu tenho que trabalhar a rotina. E aqui é um exemplo de rotina. A criança vem e eu explico, ó, hoje primeiro a gente vai fazer um mergulho, depois a gente vai fazer um canguru, depois a gente vai bater perna, depois a gente vai rodar o braço, a gente vai nadar o crawl, depois a gente vai bater perna para nadar o costas e depois a gente vai brincar. E aí eu posso simplesmente a cada atividade ir tirando ou colocando em outro lugar ou colocando aqui, ela vai entendendo que ela teve a conquista, que ela realizou, e ela sabe o começo, o meio e fim. Também é muito interessante para crianças com TEA, porque você precisa também entregar rotina para essas crianças. Então, uma forma aí de visualização dessa criança, você adaptar a atividade à faixa etária dessa criança. É muito interessante isso, né? E falando de jogos, né? Por exemplo, hoje eu até peguei o baú que eu usei hoje. Eu usei o mesmo baú com uma criança de 6, né? O mesmo brinquedo. E com uma criança de 1, né? Aqui é o baú do pirata, tem vários tesouros, tá até molhadinho, ó. Né? E aí tem a pedra preciosa. Então é realmente a gente adequar. Então quando a gente pensa assim, como eu posso ser mais criativo? Então o primeiro a gente já falou, né? Que é esse repertório mental, esse repertório motor, buscar em outros locais, mas também de entender um pouco sobre como a gente fala de criança, e é o que sempre que a gente está falando aqui nas lives, a gente tem que entender qual o nível do desenvolvimento, qual etapa que ela se encontra, né? Para a gente também não frustrar uma criança que não dá conta de executar, né? E não subestimar uma criança também que já está no nível mais elevado. Então, novamente, a gente precisa de estudar, de entender, né, todos os processos. Então, não é simples, uma simples brincadeira, igual a Nívia falou aí, né? Dá trabalho da gente pensar. A gente precisa dedicar mesmo fora da piscina, né? O professor tem aquela história do professor de classe, né? Que ele dedica tanto fora da aula, né? Ali, o momento da aula é um momento show, é um momento espetáculo. Mas fora do momento da aula ali, você tem que dedicar, você tem que pesquisar, você vai montar, vai executar, né? Alguma vai criar com as próprias mãos uma atividade, ou vai ter que comprar. Uma coisa que tem muito, assim, dos meus pais, que eles cada dia eu chego com um trem, né? Eu sou a louca do recurso. E cada dia a gente vai chegando com um trem. Aí o pessoal assim, onde você comprou tal brinquedo? Vamos dizer que o brinquedo aqui de peixinho, né? Esse é fácil de encontrar. Aí você fala, comprei lá em São Paulo. Comprei lá no Nordeste. Nossa, esse foi numa lojinha no interior. Nossa, esse foi na farmácia, né? Por quê? Então, assim, o nosso olhar, ele fica atento. Porque aonde você vai, você fala, opa, eu posso usar um pregador na minha aula de natação, né?
pregador de roupa na minha aula de natação. Então, quando a gente também pensa em utilizar recursos, eu sempre falo que tem sim os recursos caros, né? Tem os caros, os que são programados para ser, mas nem sempre. Você tem recursos que a gente pode utilizar de diversos outros locais, diversos, né? Que a gente chama de... Como é que a gente chama, Rei, que fugiu? Não estruturados. Não estruturados, né, desses objetos não estruturados para dentro da aula de natação. Hoje eu vi uma professora, olha que legal, como é que é bom a gente estar junto, né? Eu falo que estar junto é muito bom. Eu vi uma professora hoje dando aula comigo de piscina, né? Ela pegou um Lego e ela cimentou esse Lego, Renato. Então o Lego afunda. Gente, não é legal isso? Sabe? Eu não pensei nisso, ela pensou. Então, assim, a gente fazer e compartilhar a troca é muito importante, né? E esse é o canal da natação criativa, né? A gente tem diversos grupos que a gente compartilha ideias. A gente tem um grupo de aula temática, que a gente está nos Jogos Olímpicos, que a gente está compartilhando ideias dos Jogos Olímpicos. A gente tem o grupo da Festa Junina, que a gente está compartilhando atividades de festa junina. Tem o grupo de coordenadores, que a gente compartilha a parte de gestão. E eu acho que a educação física é pouco das áreas aí que a gente consegue fazer isso. Se a gente for para a área escolar, geralmente é um professor só na sala de aula e você não tem contato com outros professores. Você tem que usar o que você tem. O professor de educação física, ele é muito rico, que você está dando aula com uma pessoa ao lado, sempre. Você está assistindo uma aula, está compartilhando ideia, só que a gente tem o perfil do quê? De guardar tudo para a gente. Porque a gente vem da área esportiva, a gente é competitivo, a gente participa de competições. Então, eu quero ser o melhor, eu quero chegar primeiro, e quando eu tenho uma coisa legal, eu vou lá e escondo, não vou mostrar para ninguém. Mas a gente tem que mostrar, se a maré da natação subir, sobe para todo mundo. Todo mundo, né? Então, o que eu estou fazendo aqui em São Paulo, alguém pode fazer em João Pessoa, alguém pode fazer em Curitiba, alguém pode fazer em Dourados. E você falou de material a mais em conta. Quem faz curso comigo sabe, eu sempre tento levar materiais que sejam de baixo custo, porque eu sei que quem cria, quem investe, quem gasta dinheiro é o professor. E nem essa atividade aqui do barquinho, que serve para a criança aprender a respiração, fazer as bolhas, soprar, com o macarrão que fica velho lá, um palito, pega um EVA, você fez o seu barquinho e a criança, vamos ver quem chega o barquinho primeiro, vamos levar o barquinho para o outro lado. E assim por diante. A gente tem a Joana Hidro, que falou que eu sou incrível, já Eu ganhei a já minha ia noite. ler isso aqui, vou ler, deixa eu ler. Vai lá. Professor, você é incrível. Tenho aprendido muito contigo. Obrigada por compartilhar seus conhecimentos e ajudando a muitos. Esse gesto, o Senhor te recompensará. Eu acho muito interessante, obrigada, Joana, por falar isso, porque a natação criativa se tornou enorme, porque ela permitiu ter todo mundo junto, né? É aquela velha frase que eu sempre falo, que juntos nós somos mais fortes, né? A gente consegue agregar muito mais. Então, compartilhar ideias, gente, é fantástico, porque eu me ajudo, você me ajuda, a gente tem essa troca, né? E isso que você falou é muito engraçado mesmo, porque eu acho que isso vem mesmo da gente, é um perfil do profissional de educação física, dessa questão da gente guardar. Eu acho que a gente é competitivo demais, né? É um perfil nosso. Então, da gente poder trabalhar isso também, né? E aonde que a gente também aprende? Compartilhando ideias, trocando, fazendo network, em cursos. Né? Onde que eu conheci o Renato? Em cursos, né? Onde que eu conheço tanta gente viajando esse Brasil afora fazendo curso, né? Então, assim, quem puder, gente, invista nisso, né? Invista em estar ao lado dos profissionais que você admira, invista na sua trajetória de conhecimento, né? De estar junto, porque isso faz muita diferença no profissional que você vai se tornar. Eu tenho aqui também um bem baratinho, que é esse aqui, ó, plastificado. Ei, você tá falando de tempo? Esse material aqui é uma folha colorida que eu imprimi uma 4, número 6, tem todos, né? Plastificado por causa da água. Ele tem uns 4 anos, né? Tá começando a ficar ruinzinho aqui, ó. Mas ele tem uns 4 anos. Então, são materiais que não são tão caros, né? Da gente fazer, nós mesmos fazermos, né? E também tem os do lojão, né? Do lojão de 99. Tipo esses, assim, esses brinquedos infantis, né? A gente sai carregando os nossos trambolhos. Que também não são tão caros, né? Então, assim, tem os caros, mas tem muitos baratinhos por aí. E aí, Rei,
Vamos entrar para a nossa dinâmica? O que você acha? Vamos, ó, tem gente aqui de Jacobina, Bahia, tem gente de Manaus, tem gente do Mato Grosso, tem gente da Ásia, a gente está ficando Que internacional. legal, nossa, muito chique. Chique. Rondônia, ó, fez o curso comigo em São Luís do Maranhão, aprendi muito. Vai colocando aí quem já fez curso, quem gostou, quem quer fazer curso. Ah, eu tenho grupos aí para auxiliar coordenadores, para auxiliar professores. A gente faz consultoria, mentoria, tem canal de podcast, mais de 300 entrevistas para auxiliar vocês. Eu falo, hoje não aprende quem não quer. Dá para você fazer de forma gratuita, dá para você fazer de forma paga, você faz no seu tempo. Antes, o professor conduzir a carruagem. Ele falava a velocidade e o que a pessoa ia aprender. Você não conseguia, você era limitado ao melhor professor do seu bairro. Hoje você consegue ter aula com qualquer um. Eu tive aula com Juan Múrcia, das autoridades lá na Europa, da Espanha, um dos maiores professores. Eu tive aula, você teve aula com Juan Múrcia. Hoje não tem limite para isso. Você pode pegar o melhor professor do mundo e ter aula com eles. Pode fazer isso de forma online. Então não tem desculpa. Ah, eu não tenho condição financeira. Teve um rapaz que veio me contratar minha consultoria. Ele falou: eu não tenho condição financeira, Renata, eu vou fazer um empréstimo. Falei, não, não faça isso. Pega uma outra pessoa, eu indiquei outros profissionais que fazem mentoria, faz com essa pessoa, você vai escalar, na hora que você ganhar um pouquinho mais, aí você vem fazer comigo. Faz passo a passo, não dá um passo maior. Você não tem condição financeira? Assiste podcast, faz os cursos gratuitos, começa a produzir nas suas aulas, vai dar resultado, você vai ter mais alunos, depois você vai fazer um curso pago mais barato. Vem, traz a sua aula, ganhou dinheiro, vai para uma certificação, vai para um INAT, vai para um curso maior, vai para um encontro de natação, mas você não pode ficar sem estudar. Isso é mentalidade de gente do século passado. Meu pai estudou por 20 anos e trabalhou por 40 anos com a mesma informação. Hoje, eu Não posso existe. provo qualquer um. Você fez a faculdade, no dia seguinte saiu da faculdade, o mercado já é outro. Eu trabalho com podcast. Quando eu estudei, não existia podcast. Eu trabalho com plataforma de curso online. Não existia plataforma de curso online quando eu fazia faculdade. Não existia CrossFit, não existia Pilates, não existia nada do que é o mercado hoje. Se eu tivesse parado no tempo, marketing digital, então, vixe, nem se falava. Você precisa estudar. Não Não importa dá. se é de forma gratuita ou de É. forma paga. Você tem que ir atrás. Até porque você fica engessado. E quando a gente fala de criatividade, é isso, gente. A gente precisa expandir o nosso cérebro. A gente precisa exercitar o nosso cérebro. Então, não dá para parar de estudar, né? Não tem jeito. Ah, eu já sei, sou um ótimo professor. Gente, quanto mais eu estudo, mais eu vejo que eu preciso estudar. Mais áreas a gente precisa aprender, né? Você fala, meu Deus, eu tenho agora isso para aprender que eu não sabia. E aí vai, a sua cabeça vai abrindo, o seu mundo vai abrindo e você não para, né? A gente não consegue parar. Então, essa Então, quando dica é Quando você ótima. não estuda, você já acha que você sabe É, tudo, porque você não está vendo nada novo, você vê sempre as mesmas coisas. Ah, então eu já sei tudo. Na hora que você vai estudar, você vê que você não sabe nada. Você fala, Jesus, como eu não sei e nada. essa Ó, e tem gente que quer fazer os frase, cursos e entrar no grupo. Se a pessoa quer fazer o curso, faz um benefício aí para quem está na live aí, para poder fazer o curso, que a personal Madelon falou que quer fazer curso com a gente. Para entrar no grupo, manda mensagem no particular ali que eu coloco nos grupos. isso, existem vários grupos, estou em todos também. Teve alguém que falou, estou em todos. Eu também, em todos. Toda hora que eu tenho dúvida, eu vou lá, gente, me dá ideia disso. Gente, tô querendo fazer igual agora, vem Olimpíadas. Gente, vão todo mundo junto dar ideia para construir, né? É muito legal os grupos com o Renato, tá? Agora, falando do primeiro encontro mineiro, nós estamos fazendo o primeiro encontro mineiro de natação e vai ser na capital, em Belo Horizonte. Não temos um local ou endereço, né? A gente está nessa luta aí ainda, daqui a pouco vai sair. A gente não tem um local ainda, um endereço fixo, porque nós tivemos uma demanda e uma procura muito grande. O local onde a gente tinha pensado não cabe todo mundo, né? Nós já estamos com mais de 40 inscritos e a nossa meta era 30, gente. Então, assim, nós já começamos aí extrapolando a nossa meta. Então, estamos atrás de um local onde a gente possa comportar todo mundo e a gente espera que entre mais pessoas, mas a gente pode dizer que vai ser na região centro-sul de Belo Horizonte, né? Belo Horizonte é uma capital que não é tão grande, então, vai ser nos dias 21 e 22 de setembro, sábado e domingo. Vão estar presentes o Renato Simon, vai estar a Tatiana Galli falando de bebês,
vai estar o Tiago Martins falando das crianças de 6 a 12 anos, né? De como engajar esses alunos, que também é tão difícil, de 6 a 12 anos na natação. E a nossa Natália Oliveira, queridíssima, aqui também de Minas Gerais, falando da natação e TEA, né? De quais são os benefícios aí para o nosso público, para o nosso, né? Para esse grupo de espectro autistas, falando então dessa importância. Gente, não é muito completo esse evento. A gente fala desde bebê à inclusão. Então, quem tiver interesse, entre em contato com a gente, pode ser pelo direct. A gente tem um suporte de vendas lá no link da minha bio do Instagram. Tem um link lá para entrar num grupo também do Encontro Mineiro. E é só chamar a gente que a gente também coloca quem tiver dificuldade. Hey, Manda lá. vamos te desafiar na criatividade? Bora, desafia. Então vamos lá, gente. Agora chegou o momento, a data 21, a Renata tá falando aqui 21, 22 de setembro, Renata, que vai ser, tá? Aqui em Belo Horizonte, tá? A Joana tá perguntando quanto que vai ser na Bahia, Rê. É só chamar. Então, ó, segunda-feira tem a virada de lote. Ah, Então, esqueci de falar. aproveita que até domingo é a virada de lote. Então, tem um preço. E para quem está na live, está tendo o preço do lote anterior. Então, você vai ganhar 2 lotes praticamente. Isso. Você vai entrar aí no valor do primeiro lote. Então, tira uma foto, marca a Bimove, marca a Natação Criativa, que você ganha desconto aí. Que aí você vai gastar na cerveja com a gente pós-curso. Que pós-curso em Minas Gerais a gente tem que sentar e conversar e bater papo no bar. Então, já guarda esse dinheiro aí que a gente vai dar de Minas não desconto tem mar, nós vamos pro bar. para conversar com a gente, que aí depois é tirar dúvida, bater papo, conversar descontraída aí, conhecer o Renato, conhecer a Natália, conhecer a Tatiana, o Thiago, e aí a gente vai virar amigos aí de longas A datas. E qual que é o proposta desafio? desse Pode E a falar. proposta desse encontro é isso, né, Rê? É esse jeitinho acolhedor da gente estar próximo. Então, todos os palestrantes estarão presentes e muito próximo de vocês. Então, pode chegar, pode conversar, pode sentar, aproveita lá para tirar alguma dúvida, pegar uma casquinha lá de uma mentoria de 5 minutos. Então, assim, é uma oportunidade incrível que eu, para quem é daqui, né, da região, e para quem não é, se programe. A gente tem gente de Brasília, tem gente de Mato Grosso inscrito, já tem gente de tudo que é lugar, não tem de Santo, tudo, do mano. Rio de Janeiro. Então, vamos embora. Se programa que dá tempo, é setembro. E aí, vamos lá, Rê. Exercício. Uma ideia. Vai dar ideias aqui agora, hein, gente? Vai escrevendo aí também. Então, vamos lá. Dá uma ideia de uma atividade. Vou colocar como objeto convencional primeiro, tá, Rê? Então, vamos lá. Famosa pranchinha. Né? O professor que chega com a pranchinha debaixo do braço para dar aula de natação. Dá uma ideia de exercício, dá pra gente uma ideia do que a gente pode fazer utilizando o material prancha, que é um material convencional, sem ser pegada alta, pegada baixa, abraçar, bater perninha, sem ser esse educativo. Tem um que eu faço para as crianças que eu uso como recuperação ativa. Então, às vezes, eu dou uma série mais forte e eu uso para recuperar. Que é a gente pegar a prancha, eu pego uma prancha aqui, ó, peguei um livro, coloco no meu bumbum, sento e faço a famosa abraçada do peito. E aí eu falo que eles têm 3 vidas até o outro lado, eles não podem cair. Caiu, perdeu uma vida. Aí eu faço onda na água, eu tento derrubar eles. Aí tá muito fácil, eu coloco 2 pranchas, coloco 3 pranchas para aumentar a flutuabilidade e gerar mais desequilíbrio. Ou às vezes faço uma competição para ver quem chega primeiro. E é uma forma. Para também utilizar o tradicional do tradicional, perna com a prancha, eu faço revezamento com prancha. O primeiro vai com 2 pranchas, depois o segundo vai com 4, o terceiro vai com 6, o outro vai com 8, o outro vai com 10, porque os meus jogos eu procuro não incentivar quem é o mais rápido. Porque a gente tem o hábito, às vezes, de incentivar o primeiro, segundo e terceiro. Quem é E os melhor? 80% do grupo ficam para trás. Às vezes ele está em primeiro, a prancha caiu, o que estava para trás passou ele. Ah, ele foi entregar a prancha um para o outro, um começou a enrolar ali, outra equipe passou. Então, fazer alguma coisa no jogo para não valorizar o primeiro, segundo e terceiro. E aí eu Legal, gostei. posso mandar um para você? Pode.
você não esperava. Como a gente ensinar as regras da natação, porque tudo tem regra. Na escola tem regra, em casa tem regra, na natação tem regra. Como eu ensinar as regras da natação ou, sei lá, Do nada, segurança de maneira lúdica e de maneira de brincadeira de jogos? Essa eu te peguei. Essas... nado, ou Não de uma nado, regra habilidade, mesmo. uma Precisa competência. ir no banheiro, não pode correr em volta da piscina, não tem que respeitar a sua vez, não pode entrar na piscina sem um adulto. Regras da natação, que a criança tem que ir e aprender todas essas regras de segurança aquática. A gente, Isso é difícil. difícil, hein? Difícil. Depois Difícil, mas eu pensei aqui em um bate-pronto você aqui. tem três opções, ou responder, ou chamar ajuda do universitário, que é o público aqui, ou repassar para Vou mim. Você passar a pensa? vez, boa. Pensei uma de bate-pronto aqui, que seria, por exemplo, um jogo da memória ou um jogo da sorte que você tira a regra, Olha que vai nadando, ou então chega lá, tira a regra e fala o que é. Entendeu? É um. Mas o meu foi fraco, foi fraco. Vou repassar. legal. Vamos ver se você tem um. Outra lógica, eu estava preparado para isso, né? Os combinados da natação aqui é muito grande aqui. Lindo! Aí, ó, cada animal traz um combinado Um aqui, carro que não de pode falar, que tem que pedir para ir no banheiro, que não pode pular na água sem um adulto, e assim não vai. pode Não correr. pode Muito legal. correr. E aí a gente tem vários, e também tem o que pode, porque a gente fica falando tanto não pode, não pode, ó, pode É, brincar, pode se divertir na piscina. Também não só ter a conotação negativa da aula. E aí, como eu utilizo esse jogo? Eu venho, eu explico cada combinado no começo da aula, e aí quando a gente entra na piscina, eu tiro tudo, que é de velcro, eu vou tirando aqui. Eu porque tiro. é Aí uma quando eu entro na maravilha. piscina, eu falo, Jesus, o Saci bagunçou tudo, tirou todos os combinados, porque ele não gosta de combinado. Aí eu trago o animal, eu falo, e aí, o que que o golfinho, qual que era o combinado com o golfinho? Aí as crianças têm que falar para mim. E aí a gente vai enfatizando o que eu ensinei antes, e a gente vai indo e voltando e falando cada regra. O que foi o golfinho? O que foi a tartaruga? O que foi não sei o quê? E a gente vai ensinando as regras de maneira assim, mais no linguajar dessa criança, e a gente vai trabalhando. Essa não é fácil, Adorei. não. Adorei. É, meu foi junto aí. Pensei Mas no foi carro. bom, gostei do Foi seu, bom. gostei da possibilidade. Vamos lá, vamos para um objeto convencional também, da natação. Os nossos famosos tesourinhos que servem para mergulho. Eu Nós tenho não vamos utilizá-los para mergulho. Qual seria a ideia de utilizar esses materiais que afundam, esses objetos que afundam, de uma outra maneira? Tenho diversos. Um que eu gosto é a aula da sorte. Ele vai lá, pega uma cor, e quando ele pegar essa cor, é o exercício que ele vai ter que fazer. Ou tem aquele que eu dou os exercícios, então o vermelho é isso, o azul é aquilo, o amarelo é isso, e aí ele faz uma série, ele vai querer fazer rápido para poder pegar a série mais legal, porque cada vez a pessoa que vai chegando primeiro vai pegando e já vai fazendo a série. Então, isso quando eu quero trabalhar resistência, eu abro as séries. Quando eu não quero trabalhar resistência, aí a série é escondida, aí é a série da sorte. Tem uma hora que vai pegar uma série fácil, tem uma hora que vai pegar difícil. Eu gosto também de trabalhar velocidade, que eu tô no meio da piscina, ele está na borda, quando eu falo já, eu jogo o objeto. Ele tem que sair nadando rápido e pegar sem encostar no chão. É Adoro esse. uma outra estratégia. Tia Babi acabou de falar. Eu adoro esse, faço muito. Muito bom. Vamos para agora um. Esse. Gostei desse aqui, ó. Tá testando a minha criatividade. O que a gente faria com isso? Óbvio, cesta. O que a gente pode fazer? Pode usar a cesta. Você tem duas bolas e uma cesta de leão. Me dá uma ideia O que eu de que a gente faço? pode fazer. Eu monto a série a 3 séries de 200 metros. A cada final de 200 metros, ele joga a cesta. Acertou a cesta, ele diminui a metragem da próxima série. Olha que Não ideia acertou, legal. não Gostei. acertou, ele continua com a mesma metragem. Ou tem dois exercícios, um fácil e um difícil. Ele jogou, ele pode, acertou, ele pode escolher a série. Não acertou, ele não pode escolher a série. E Muito assim por bom. diante. Hey, Tá querendo ver se o nome é jus
a pessoa, né? Aqui eu tive uma ideia também que eu adoro muito fazer para iniciação do crawl. A gente pode colocar a bolinha, o final é jogar a cesta, né? É intuitivo, eles vão querer jogar a cesta. Mas de uma mãozinha segurar a bola e a mão, por exemplo, que tá sem a bola, vai rodando o braço. Eu adoro fazer isso. Depois troca, depois com duas, roda para dificultar, coloca uma resistência maior. Roda com a bola, roda com os dois braços, né? Legal também. Quer mais uma? Alguém quer fazer uma, gente? Pode fazer aí. Quer me deixar embaraçado aí? Manda uma pergunta bem difícil aí, porque lá em puta, eu tô com Mato Grosso, tô com São Luís, tô com menos Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, eu vou levar a criatividade de diversos jogos e brincadeiras. O objetivo é esse, a gente aumentar o nosso repertório. Foi a única exigência que a NAI fez. Eu quero que você venha aqui e aumente o repertório dos professores. Então, essas atividades que a gente está fazendo, a gente vai levar outras para aumentar o seu repertório lá em Belo Horizonte. Então, vá com a cabeça aberta, que vão ser diversos exercícios de criatividade mil. Ô, Rei, Manda uma. uma coisa que eu acho interessante também quando a gente pensa em aumentar a nossa criatividade, a gente falou muito de estudar, de visualizar, de ver o outro fazendo, né? De ter essa troca de fala. Mas sabe qual que é o que marca mesmo? É o que a gente vive no corpo, né? A gente vivenciando aquilo marca muito a gente. Então, por isso da necessidade de ter os cursos práticos. E no primeiro encontro mineiro de natação, com o Renato, nós vamos ter prática na piscina. Então, ele vai trazer todos esses jogos e nós vamos vivenciar no nosso corpo, sentir como que é, todas as emoções que são envolvidas nesse jogo, para depois a gente levar para as nossas crianças. Então, assim, a participação ela é fundamental, né? E aí me veio outra aqui, ó. Gente, tô com minha sacola aqui, ó. Tem uma sacola de material terrestre, uma sacola gigante, ó. Professor é isso, né? Eu tô com uma sacola de material aquático, que a gente usa também no terrestre. E aí me veio isso daqui, ó, que são aqueles círculos de funcional, sabe? E ele também pode molhar, né, Rê? E aí me conta. São 6, ó. Eu tenho 2 de cada cor. Ó, esse é legal, hein? Uma atividade que a gente pode utilizar dentro da água. Com isso daqui. Aí eu vou falar de a gente trabalhar a saída, por exemplo, saída do crawl. Primeira coisa, a criança entender o que é a profundidade, que às vezes a gente manda ela fazer saída, ela faz na superfície, não entende o que é o afundar, eu coloco esse arco e ela tem que fazer a ondulação ou a batida de perna de crawl, né, batida, propulsão de perna de crawl, e conseguir fazer essa parte afundar, né, submersa. Eu posso ensinar para ela os 15 metros, então eu coloco a distância que eu quero, começo com 5, com 10 e depois com 15, para ela fazer toda essa parte submersa. Tem a saída do costas para ela sair e depois entrar nesse arco e conseguir fazer ou na superfície ou no fundo da água. Então, eu trabalharia saídas com esses arcos aí. Eu pensei de trabalhar respiração com esses arcos, né? Também. O salto, ele é pequeno, né? Se a não ser que seja uma criança pequena, a gente também consegue trabalhar os saltos igual a gente trabalharia com o bambolê convencional, né? Mas a gente pode colocar assim, eles boiam, né? Esse daqui boia. E a gente pode mergulhar e aparecer em vários. A gente pode fazer, acabei de pensar, coelhinho sai da toca, né? E aí fala o nome da cor, que a gente está trabalhando com cor, ele tem que mergulhar e aparecer na cor. Então a gente consegue trabalhar respiração aí, imersão, né? Legal. Hey, deu por hoje ou você quer mais? E aí eu te pergunto, você falou do bambolê, o que é melhor? Um bambolê, dois bambolês, bambolê assim, bambolê acolá, o que é bom? Qual que é mais eficiente? Sabia que tem estudos que falam sobre isso? Sobre a melhor posição do bambolê? Esse foi um estudo feito em 2013. Foi o Madureira, a Bruna Freitas. Então, ó, Quem que eu é vou falar pesquisa? o que eu mais gosto, Rei. Ai, vai aparecer? Um embaixo e um em cima. Porque ele tem que pular por cima desse e dentro desse. É o jeito que eu mais gosto. Mas a gente pode fazer assim, a gente pode fazer inclinado. O inclinado a gente estimula esse pulo, né? Que é o de ponta, né? E qual seria? Tem aí? Já tem um estudo falando qual que é o melhor? Tem no Instagram
da natação criativa. Quem frequenta o Instagram da negativa, tá? Os resultados apontaram que é a utilização de 2 bambolês. Quando a criança realiza o salto, tem mais chance aí De de ter eu mais gosto também. eficiência. Tá, Foi o que o assim, estudo mostrou. Então, às vezes a gente faz na diagonal, assim. Mais em cima, quanto mais embaixo, ele vindo de assim, né? Nessa posição. Então, tem estudos. Então, não é só o jogo por jogo, o trazer por trazer. A gente tem que saber o que os estudos falam, o que é mais eficiente. Como você trouxe, que a gente falou, não é só brincar por brincar, usar a criatividade por usar a criatividade. Tem que saber o porquê a gente está fazendo. E através dos estudos, a gente descobre. Então, se não tem estudo, faça você o estudo. Descubra o que é melhor, com boia ou sem boia. Faça um estudo. Qual que é melhor o aprendizado aí? Daí tem gente que, eu quero boia. Não, eu não quero boia, mas qual que é o estudo? A gente tem que saber o que é mais eficiente, o que esse estudo mostra, o que é a média da população aí tem um melhor aprendizado. Então, é uma outra coisa que eu queria reforçar. muito bom, Rê. Eu adorei a nossa live. Eu acho que foi, assim, riquíssima. Muito rica, com muitas ideias. E esperamos vocês no primeiro encontro mineiro de natação. Renato estará presente, concurso teórico e prático, gente. São muitas horas, né? E vamos falar da promoção para a gente encerrar? Tem Bora, último promoção. desconto, né? A gente está fazendo um desconto em todas as lives e essa é a última live com o Renato. 24 horas. Quem enviar aí, tirar um print da live, enviar para o nosso suporte de vendas, né? Pega o link lá na minha bio do Instagram, pode mandar mensagem para a gente se não conseguir o contato, mas tem lá no Linktree, só pegar para entrar no grupo. Mandou a foto, vai estar valendo o valor do primeiro lote. Então, ó, por exemplo, agora no segundo lote, no cartão tá 350. Vai para 320. R$ 30. Dá quanta cerveja aí? Nossa, eu não bebo cerveja, gente. Ajuda aí. Quanto tá Então dá valendo uma pra gente. cerveja? Dá pra gente. Eu bebo pinga. Eu bebo pinga. Então, quantas Dá pingas um dá aí? drink, dá um drink. Dá Dá um uma drink aí. caipirinha. Então, ó, a gente vai pagar um drink para vocês lá. Se esperar até segunda-feira, vai para R$ 400 no cartão, a partir de segunda-feira. Ó, e Tá é legal bobeando? falar que no cartão a gente divide de 3 vezes sem juros. Tá? Sem juros. O Pix está 307, vai para 288. Então você tem um desconto aí também, ó. Já falaram que são 3 cervejas. E se deixar para o terceiro lote, vai para 340. Então você pode pagar 288, a partir de segunda-feira vai ser 340. Então não perde tempo. Você vai querer pagar 400 ou 340 aí? Se você já pode pagar aí 288 ou 320 dividido em 3 vezes. Sem Meu juros. Deus. Vale a pena. E isso é no lote individual, né, Rê? Porque a gente ainda tem, se você juntar 3 pessoas, ainda tem desconto. Dois Fazendo grupo tem estudante desconto. tem desconto também. Estudante também tem desconto, Também. tá? Então, ó, se a gente fizer o 288 dividido por 5, que são 5 eventos, dá R$ 57 por evento. Então, R$ 57 para estar comigo, R$ 57 para estar com a Tatiana, R$ 57 para estar com o Thiago, R$ 57 para estar com a Natália e estar com a mesa redonda com a Nai. R$ 57, o que você faz? Imagina o investimento que você está fazendo e quantos alunos depois você vai agregar para suas aulas de personal, para academia. Você vai investir 57 e vai ganhar muito mais aí. Então, ó, aguardo vocês. A natação criativa fechou, não sei se você viu no meu Instagram, fechamos a agenda para 2024. Nessa última semana, eu tive procura de 5 cursos, eu não tenho mais agenda, acabou. Então, a natação criativa fechou, só curso em 2025, não dá mais. Eu não tenho mais final de semana, me perdoem. Acabou o final de semana do Renato Simon. Consegui ir para onde eu sou capaz de ir. Então, os últimos lugares aí foram essa semana que a gente fechou. E aí só em 2025. Então, aproveita que eu estou em Minas aí, vá para Minas, é uma capital, o valor é acessível de passagem aérea, tem gente de Manaus, Rio, Brasília, Espírito tudo Santo, que é lá. Então, interior vem, de vem. Minas.
Tá em Aproveita peso. para ir, para pegar um povo acolhedor, para comer Comer gostoso, para beber queijinho com bem, goiabada. coisa muito boa. Então, aguardo vocês aí. Eu vou chegar antes em BH, eu chego na quinta e vou embora na terça. Então, quem quiser chegar antes também, fazer um vuvuvu aí para a gente conversar, fazer uma mentoria, vou estar em BH, porque eu vou fazer umas visitas técnicas em alguns clubes e academias. Então, estarei em BH desde quinta-feira, de quinta a terça, estarei em BH e disponível para o Grupo Mineiro. Uma vez eu fiz isso em Fortaleza, o pessoal achou que era piada. Eu falei, não, vou ficar uma semana antes, quem quiser marcar comigo, sentar, conversar, tomar um café, tomar uma cerveja. Aí uma menina marcou comigo. Aí ela foi, a gente sentou, eu falei, eu fiquei bravo, quase ninguém marcou comigo. Eu falei, não, a gente estava achando que era mentira. Onde assistiu você ficar uma semana aqui de graça pra gente? Eu falei, tô aqui, ó, tô conversando com você. Fiz uma mentoria para ela, ela evoluiu aí na aula de personal dela, deu um crescimento. Tô em Belo Horizonte, de quinta a terça estarei com vocês, o que vocês precisarem. Estou à disposição dos mineiros aí. Entre em contato com o Renato aí. E sábado e domingo tem encontro, gente, o dia inteiro com muito aprendizado. E mais do que o aprendizado é essa troca do network, da conversa, de estar próximo. É muito diferente, vale muito a pena, tá? Os cursos online, eles são eficientes, são, né? A gente adquire muito conhecimento, mas nada substitui essa conversa que a gente tem, né? Essa troca, né? Então, Rê, muito obrigada mais uma vez por estarmos juntos em mais uma live. Agradecer o carinho aí, a paciência de estar comigo, o incentivo. Gente, se vocês não sabem, o Renato é o que me incentivou a falar, tá, gente? Porque eu não falava. Eu não fazia live, eu não falava. E ele tem me incentivado aí, tá sendo muito gostoso, né? Você viu quem entrou na live? Para tudo, para Quem? tudo. Não vi. Jaine Campos, não sei se você conhece a história da Jaine. Jaine foi minha mentorada. A gente ficou 3, 4 meses como uma mentoria individual. Ela cresceu 3 vezes a renda dela. Ou ela saiu, ela estava se formando, né? Porque ela começou a fazer a mentoria comigo. Hoje ela já é coordenadora de uma academia, cresceu 3 vezes a renda, então prova viva aí que dá resultados. Estuda a Jaine dando boa noite aí, Boa chegando noite. agora e dando boa noite. Prova viva que dá certo estudar. Ela participou de todos os encontros maranhenses, ela teve presente nos 3 encontros, teve presente no CBEA. Então, está estudando, está investindo na carreira, está fazendo mentoria e está dando resultado. Então, tudo que a gente falou é prova de quem está entrando agora e mesmo à noite está entrando aqui para estudar, mesmo tendo resultados incríveis na carreira. E parabéns, Jaine, é isso mesmo, né? Não existe, como eu falo, né? Não existe receita de bolo, tem que estudar, gente. Dedicar o tempo que dá certo, né? A tia Babi acabou de escrever aí o telefone do suporte de vendas da Bimove. Então, tira o print, manda pra gente que nós estamos aí prontos para receber vocês. Rê, boa noite e muito Boa obrigada. noite. Já ganhei minha noite aqui, ó, meu mentor maravilhoso. Já ganhei minha noite, não preciso de mais aí. Tudo. Brigadão. Até a próxima. Aguardo vocês dia 21 e 22 de setembro. Não deixa, não espera a virada do lote, não paga mais caro. Economiza o din-din aí, que depois a gente gasta de outro jeito lá em BH. Espero a Jaine também em BH. Espero vocês, todo mundo ali em BH para a gente fazer uma festa. Combinado. Beijo. Beijo.